sofram aí de ansiedade, de angústia, de tristeza, de insegurança, pelo fato de não saber como será esse amanhã diante das expectativas que ele tem enquanto ser humano. Outro ponto que é muito comum na adolescência e que também a internet está diretamente ligada é sobre a construção de identidade e a configuração da autonomia emocional, social, financeira. Os adolescentes também se perguntam muito, se cobram muito sobre o ponto de vista de como se posicionar, como se desenvolver, como configurar sua personalidade, sua identidade diante desse contexto, porque não adianta apenas esperar. A construção, a configuração, ele exige ação, movimento, busca, iniciativa. E muitos adolescentes, por estarem nesse contexto inseguro, ele não consegue ter iniciativa para buscar aquelas situações. Um outro ponto muito comum e que tem se tornado cada vez mais perigoso para nosso contexto da adolescência é também os relacionamentos e os contextos amorosos e sexuais. Muitos adolescentes têm tido conflitos e prejuízos nesse contexto quando nós envolvemos a rede social, porque a maioria dos adolescentes não tem noção dos riscos que estão na rede social e daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais aprofundado isso. Então muitos relacionamentos acontecem de modo temporário ou quase que sempre pela rede social e isso gera constantes inadequações, conflitos, chantagens, frustrações e tantas outras coisas por conta da mídia social, já que o ser humano tende a construir hipóteses, carências e também expectativas. E se tratando de rede social, muitas coisas, a maioria das coisas que estão do outro lado da rede social não é o que a gente realmente espera. Então, quanto maior a expectativa, maior tende a ser também a frustração. E também, dentro dessa condição de relacionamentos, existem muitas problemáticas onde envolve os vícios. A maioria dos nossos adolescentes hoje se baseiam, se moldam, se direcionam por conta de alguns vícios. Aí alguns por vícios da tecnologia, do próprio celular, outros por vícios do cigarro eletrônico, outro por vícios na maconha, outro por vícios em refrigerantes, outro por vícios em alguns tipos de substâncias ou aparelhos. Então todos nós precisamos estar atentos diante dessas questões, porque os vícios são grandes vilões na vida do ser humano, principalmente do adolescente. Então vem as questões familiares que envolvem tudo isso, os desencontros, as percas, os prejuízos, vem as questões, muitas vezes não há o diálogo, esses adolescentes não são treinados para dialogar, por conta disso às vezes entram na criminalidade, se envolvem com coisas perigosas, terminam respondendo a questões jurídicas nos atos infracionais e assim sucessivamente. E um outro porém, que precisa ser aqui abordado e que está diretamente ligado com a vida do adolescente, que é a escola. Como que esse adolescente está se projetando na escola, como que esse adolescente está construindo sua identidade e seu potencial a partir da escola. Então, a escola ela é fundamental, é peça-chave nessa construção do adolescente. Só que a escola sozinha não consegue obrar milagre. O adolescente ele é o responsável por caminhar nessa estrada aí das experiências. De um lado está a família, de um outro lado está a escola, e aí nessa estrada, nesse movimento contínuo de ascensão, está o adolescente. Então o estímulo da busca de autonomia, da responsabilidade, da construção de conhecimento, da orientação profissional, das habilidades socioemocionais, muitos desses pontos são trabalhados e desenvolvidos na escola. E nós sociedade, o que é que nós contribuímos para isso tudo? Como que eu,
psicólogo, cidadão, parte de uma comunidade, parte de uma igreja, parte de uma família. Contribua. Como é que você aí, cidadão comum, às vezes professora, às vezes carpinteiro, às vezes motorista, às vezes vendedor, como é que você contribui para a vida desse adolescente? Como é que você contribui para a jornada de experiências? Até porque, nesses tempos modernos, tudo é muito rápido, tudo é no clique do botão, tudo é na condição automática. Desafios, oportunidades, está aí a escola e a comunidade o tempo todo envolvidas nesse processo de construção. E como é que é saudável? Qual é o ponto saudável para tudo isso? Vamos pensar juntos aqui. Responda aí para mim, né? Você que está aí me assistindo, você que está me ouvindo. Mande aqui uma mensagenzinha aqui no ao vivo do Instagram. Qual é o ponto que é mais difícil para você, enquanto mãe, lidar com o adolescente? O adolescente é bicho teimoso, muito impulsivo, resistente, se acha que sabe de tudo, acha que está preparado, que sabe se defender, que conhece a vida, que tem todas as experiências, sempre acha que os pais sabem muito menos que ele, acha que ele é quem está certo, que ele é quem consegue escolher e que o pai nunca está, e que o pai e a mãe nunca estão certos, que nunca tem um bom senso. Geralmente ele tem essa interpretação de que os pais estão equivocados naquilo que ele faz e assim sucessivamente. Então é bem difícil conviver, manusear, né? Conduzir adolescentes é extremamente difícil. E aí eu quero aqui abrir já um parênteses para a gente tratar sobre alguns desafios virtuais que têm existido ao longo dos nossos, sei lá, uns 10 anos aí. Eu vou pegar aqui os últimos 10 anos, que é o que me recorda aqui de fatos. Então, os desafios virtuais são alguns... Eu vou tratar aqui como for campanhas, né? É semelhante a como suas campanhas que surgem na internet. Algumas pessoas lançam essas propostas, essas campanhas, e aí os outros adolescentes vão participando delas. E muitas dessas campanhas são muito perigosas porque pessoas até perdem a vida por conta delas. Esses desafios virtuais, embora parecer inofensivo algumas vezes, né, é muito comum que eles tenham muitos traços, né? Aí Lange Ferreira comenta aqui, né? Quando falo que não dá certo, aí é que é teimosia, né? Quanto mais a gente teima, né, Lange? Quanto mais a gente tenta orientar, rapaz, não é assim, ó, presta atenção, não vai dar certo. Quanto mais a gente tenta orientar, mais geralmente o adolescente tende a resistir, a não atender, a não querer aderir às sugestões, né? Em algumas ocasiões, e realmente eles acabam conseguindo, mas tem muitas situações que realmente quebra a cara, como diz o nosso costume sertanejo aqui, né? Às vezes quebra a cara e a gente tem que possibilitar que esses episódios realmente aconteçam, porque quando a gente nunca quebra a cara, a gente nunca erra, a gente nunca falha, a gente nunca tem essas quedas e tropeços, a gente acha que a vida é fácil, né? E aí a adolescência é como se fosse um estágio para a vida adulta. Quando a gente está na adolescência é como se a gente estivesse ali treinando para um momento futuro, quando a gente estiver na vida adulta totalmente responsável. Já que na adolescência a gente não consegue decidir tudo. Então as redes sociais, elas têm essa porta de acesso aos jovens a muitas coisas que nos trazem risco e que merecem atenção, tá? Os problemas de saúde mental, ansiedade, depressão e outras questões estão muito diretamente ligadas a essas questões dos desafios, do bullying, né, dos aspectos de preconceitos e assim sucessivamente. Então vamos lá, eu vou tentar listar para vocês aqui alguns dos últimos desafios que foram conhecidos nacionalmente e disseminados na internet. O primeiro, que teve assim uma grande repercussão, e isso foi assim por volta de tem uns 10 anos isso ou mais, acho que tem mais que isso, sei lá, acho que foi 2012 ou 13, não me recordo bem, que foi o desafio conhecido como o desafio da baleia azul, que era um desafio que incitava, né, que estimulava os jovens a se lesionar fisicamente, né, cortar os braços, enfim. E esse tipo de
de ação, né, tanto para meninos quanto para meninas, era uma situação, como se fosse em etapas. Era lançada a proposta lá nas plataformas de relacionamentos. Aquelas pessoas mais vulneráveis aderiam às campanhas e iam fazendo, era como se fossem metas, né? E a pessoa dizia que a pessoa tinha que se cortar nos braços, passava e tinha lá a determinada conquista daquela fase. Depois ela vinha para outro tipo de lesão, até chegar ao ponto que a última fase era a pessoa suicidar-se, né? Tirar a própria vida. E infelizmente muitas pessoas tiveram esse fim trágico. Muitas, inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas cometeram suicídio por conta do desafio da baleia azul. Né? Dentre esses desafios tinha a pessoa fazer o desenho de uma baleia no braço, né? Cortando um objeto de lâmina. Então, eram algumas tarefas por etapas que existiam e a pessoa tinha como última meta o ato suicida. Então, esse desafio, quando ele se popularizou, foi divulgado na internet, ele trouxe para a gente um alerta muito grande, que foi o formato em que muitas pessoas, né, incitavam a morte, né, incitavam a autolesão, incitavam a prejuízos dentro da condição da internet. Muito bem, vamos lá. Vou falar para vocês agora de um outro jogo, né, que era utilizado, que era aqui também o desafio da canela. Tem muitos desses desafios que eu vou trazer aqui para vocês que vocês aí não conhecem. Tenho certeza que vocês adultos também não conhecem nenhum nome, mas é provável que a maioria dos adolescentes, se você perguntar, ele já ouviu falar. Às vezes ele não conhece detalhes, mas ele já tem ouvido falar dessa situação. O desafio da canela consistia em ter como objetivo, né, fazer com que a pessoa pegasse, né, uma agulha ou mais, né? Não, agulha não, desculpa, uma colher. O objetivo da pessoa era pegar uma colher de canela, né? O desafio da canela, pegar uma colher de canela, tá? E botar na boca e tentar comer sem beber água. Esse era o desafio. O problema é que esse desafio, né, pode dar origem a vários problemas respiratórios, já que a canela é uma substância, né, que tem uma certa ardência. E pela quantidade de conteúdo que ela é pó e ela é muito, né, ressecante, ela pode gerar uma condição de asfixia. Então também existiu durante um tempo, talvez até ainda exista, eu não sei, nunca mais ouvi falar, essa questão do desafio da canela. Então todos esses desafios trazem uma tendência para que os adolescentes participem pela sua vulnerabilidade emocional e achar que vai ser aceito e vai ter uma valorização em alguns grupos. Pois bem, vamos lá. Um outro desafio que era muito comum e que muitas pessoas talvez percebam é o jogo do fogo. Então imagine que em vez de, né, águas geladas, os jovens despejavam líquidos inflamáveis pelo próprio corpo e incendiavam. Por exemplo, pegar álcool e botar no braço e botar fogo no álcool. Os riscos, naturalmente, são óbvios e estraçalhadores, já que danificavam muito a parte dos corpos desses jovens, pelo risco com que isso trazia para a sua vida. Ultimamente, nós vimos falar do desafio do cotonete. Acredito que muitos de vocês devam ter visto falar do desafio do cotonete. Isso aconteceu aí nos últimos 2 anos. E aí o desafio consistia em o adolescente pegar um cotonete, cortar um dos lados, né, daquele algodãozinho. Aí o lado que foi cortado fica parecendo um cigarrinho, né? Então a pessoa bota o lado que foi cortado na boca
e acende, né? Bota fogo no outro lado do algodão e fumar o cotonete. Então, o perigo aí, e que algumas pessoas infelizmente morreram, é que, além da toxina do algodão, além da toxina do plástico, porque aquele conteúdo, aquele canudo é plástico, né? Junta os dois da fumaça e a pessoa inala. Então, algumas pessoas tiveram problemas muito sérios e foram hospitalizadas com questões respiratórias. E outras pessoas, pela toxina que foi inalada, foram a óbito, morreram. Isso também é um problema muito sério sobre a questão do fumar o cotonete. Foi também, ultimamente, muito comentado um outro desafio, que é o desafio de inalar coisas. Esse desafio, ele começou a ser divulgado agora, já recente, no início desse ano, final do ano passado, por aí, onde o desafio é inalar desodorantes, por exemplo. Algum jovem lança a proposta para que todos do seu grupo precisem inalar desodorante, aquele desodorante spray, né, o aerosol, que a gente usa para passar nas axilas. E a meta era para a pessoa conseguir inalar o desodorante, né? Pegar o desodorante, xiringar na boca aqui, ó, na boca, né? Fazer o spray na boca e inalar aquela substância, aquela fumaça do desodorante. E ganhava, na meta do jogo, ganha quem conseguisse mais tempo prolongado inalando. Naturalmente, algumas pessoas também morreram por conta disso, devido a forma, né, o gás que é produzido por aquele tipo de desodorante, ele ser também muito prejudicial à saúde. Todos esses exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos que se popularizam dentro do contexto da adolescência, tá? Não é comum nas crianças, não é comum muito nos adultos. Algumas crianças até fazem, mas não tanto. Mas nos adolescentes, por quererem muito participar, por quererem muito esse reconhecimento, por quererem muito essa condição do desafio, ele acaba fazendo pela tendência da necessidade de pertencer a um grupo. Então, desde que são inalados, né, o desafio, aí pode ser pelo nariz, pode ser pela boca, então eles trazem o risco da asfixia primeiramente, né, problemas na garganta, no nariz, problemas respiratórios de um modo geral. Esse é um outro tipo de desafio muito comum que nós temos presenciado nos últimos anos aqui no Brasil. Acredito que deva ter também em outras regiões do mundo esse tipo de desafio. Tem também um outro desafio muito comum, que é o desafio do sal e do gelo. Nesse desafio do sal e do gelo, a questão é o seguinte: como era a tal da ação? Colocar na mão gelo e sal, um cubo de gelo e um pouco de sal, e apertar, fechar a mão de forma forte para ver o máximo que consegue. Então, o jovem que aguentar mais tempo, sentindo aquela dor do frio do gelo com o sal, que fica corrosivo, né? O sal e o gelo queima a pele, é quem ganha o jogo. Essas queimaduras, elas podem trazer sérios danos e até alguns graves de queimaduras mesmo na pele, né? O gelo em si já queima e o sal, ele é corrosivo. Então, juntando os dois, faz uma queimadura que pode chegar até uma queimadura de 2º ou 3º grau. Então, esse é um outro tipo de desafio que tem em algum momento aí. E eu acredito que vocês que estão aí me ouvindo nunca ouviram falar disso. Talvez. Para vocês terem uma noção de como que nós não acompanhamos as tendências e o que eles conversam, o que eles fazem, o que eles vivem lá na rede social. Nós nunca temos noção do risco que eles estão correndo. Pois bem. E agora, por último, nesse ano, não sei se vocês perceberam, mas surgiu aí um tal de um desafio do estrangulamento. Onde a estratégia que os adolescentes usam é fazer o outro desmaiar.
São muito perigosos esses tipos de ações, porque eles tratam entre eles como se fosse um jogo, né, uma disputa. Então, sendo que um dessas pessoas que está ali no movimento, aí geralmente é feito em grupos, esse que eu estou falando aqui é geralmente feito em grupos, onde uma dessas pessoas, né, tenta prender a respiração do outro, ou então apertar o pescoço, ao ponto do outro perder o nível de oxigênio e desmaiar. Então, após o desmaio, aí é tentado reanimar esse membro desse jogo. E todas as situações, os problemas tendem a surgir daí, porque pode ser que em algum momento alguém tenha morrido, né, sem que seja reanimado. Então, todos os jogos da internet, eles são extremamente perigosos, né? E percebam o seguinte: a rede social, de modo geral, são várias, né? A rede social teve uma grande popularização com o Orkut, aí lá por volta de 2008, 2007, 2008. Depois disso, o Facebook, que até hoje ainda permanece, tendo um grande público. Depois veio o Instagram, depois veio o TikTok, aí tem um outro do Instagram que eu não sei nem o nome, como é que chama, não sei se é Tremes, sei lá a pronúncia, que eu não sou bom desses inglês. Depois veio o TikTok, depois veio o Kawaii, enfim, e eu acredito que tem outros aí que eu não conheço. Então todas essas mídias sociais, elas só camuflam as dificuldades que os adolescentes têm nos relacionamentos reais do dia a dia. Todos nós temos algumas dificuldades para nos relacionarmos. E o adolescente, ele mergulha nesse universo da rede social e ele tenta camuflar ou compensar algumas coisas que ele vive no seu dia a dia. Então, ansiedade e depressão são coisas que se multiplicam por conta das consequências da rede social. O uso excessivo, o uso exclusivo, né, da rede social, ela pode aumentar bastante os níveis de ansiedade e as tendências depressivas, porque a exposição da vida perfeita, fica buscando uma comparação negativa com os outros, porque tem aquela questão da baixa da autoestima, porque tem toda uma condição de inadequação, a aparência de que o outro é mais feliz, a aparência de que o outro é mais bonito, a aparência de que o outro tem uma vida melhor. Então isso tende a gerar crises de ansiedade e depressão. Outro ponto comum é o isolamento social, né? Por conta da crítica, por conta da comparação, por conta das ações negativas, muitas pessoas mergulham na rede social para não ter que estar interagindo com a outra pessoa frente a frente e ter que lidar com as frustrações do dia a dia, já que o outro pode também opinar quando é no dia a dia. Quando é na rede social, quando eu não gosto, eu excluo, eu bloqueio, eu tiro da minha página e é muito mais fácil. Outra coisa que complica demais na vida do adolescente com a mídia social é a qualidade de sono. Quem fica muito tempo na rede social, quem não obedece os horários biológicos, quem não come na hora, quem não consegue participar da rotina como deveria, tem um prejuízo no sono, porque a exposição é muita e isso afeta a qualidade da sua fisiologia. Os problemas de autoestima, da pessoa se sentir inferior, de não achar que não tem capacidade, das outras pessoas nem sempre serem sinceras, de terem muitas críticas, então tudo isso prejudica muito a questão da a autoestima da pessoa. Um outro problema muito comum que a gente tem enfrentado no dia a dia é a questão do bullying. E aí na internet tem o cyberbullying, que é a pessoa criticar, ofender, né, agredir, pressionar e tantas outras coisas que envolvem o universo da rede social, que a pessoa passa a ter ações mal intencionadas e cometer crimes através da internet. Então o bullying ele causa muitos pontos em que a pessoa às vezes se lesiona por conta dessas pressões emocionais e até chegar ao ponto de suicídio também. Então são muitas pessoas mal intencionadas que tem no universo da rede social e que a gente precisa ter cuidado com relação a elas, certo? Muitas pessoas também usam imagens umas das outras, fingem ser quem não é para parecer mais legal na rede social. Isso é um perigo, isso é um risco muito grande. E a pessoa está fugindo da própria realidade e tentar
mostrar ser quem não é, usa a foto de outra pessoa para ter uma página na rede social que pareça ser bacana, que pareça ser atrativo, tá? Outra coisa muito comum é a explosão de conteúdos, exposição de conteúdos inadequados, né? Tem pessoas que compartilham muitas informações pessoais da vida, tem muitas pessoas que publicam muitas questões íntimas, até mesmo sexuais, às vezes, dentro da rede social. Isso é um perigo muito grande. Canaliza todos os processos para uma condição de violência sexual, inclusive. Então, tudo isso tem uma certa problemática de criminalidade pelo contexto da pornografia, da pedofilia e tantas outras coisas que estão envolvidas nessa questão da mídia social. O risco em si, ele vai problematizar até a forma de comunicação. Na rede social tudo é meio que abreviado e muito rápido, né? Não é igual. Nós estamos tão impacientes, tão acelerados e tão desajustados visualmente e socialmente que nós estamos acelerando o áudio de uma conversa no WhatsApp porque a gente não tem tempo de ficar ouvindo no tempo normal. É preocupante. A adolescência está doente, a infância está doente, a vida adulta está doente, a sociedade está doente. Não saber gerenciar a ferramenta tecnologia aumenta a tendência de adoecimento no nosso contexto social. É preciso ter muita sensibilidade, é preciso ter muita maturidade, é preciso ter muita coerência para não sofrer e nem ser ludibriado pelas condições da internet e nem ser, pressionado para viver o ritmo da internet. Nós precisamos dormir, nós precisamos comer, nós precisamos interagir, nós precisamos ter toda uma condição de vida saudável dentro da internet. É muito difícil para todo mundo, para mim adulto, para você adolescente, para você criança, para você idoso. Gerenciar o tempo da internet é uma das metas mais buscadas no dia a dia. Quanto mais a gente tenta, mais a gente entende que é preciso muito esforço e determinação. Não é todo mundo que consegue gerenciar a internet, não é todo mundo que consegue se posicionar de forma tranquila, não é todo mundo que consegue se moldar para conseguir conversar, para conseguir interagir. É uma condição delicada porque em muitas ocasiões a gente se reúne em um evento, por exemplo, e nesses eventos todo mundo tem lá o seu acesso à internet, seu celular, por exemplo. Então tem lugares que a gente conversa, ainda percebe que as pessoas conversam, interagem, partilham, riem juntos e tudo mais. Mas tem muitas ocasiões que a gente presencia que as pessoas não conversam mais, têm dificuldade, né? Estão ali dentro da internet, dentro do celular, às vezes compartilhando coisas com os que estão à volta mesmo ou com outras pessoas, mas não tem o hábito mais de diálogo. Enquanto houver diálogo, dentro das demandas do ser humano, existe acordo, existe construção, existem experiências positivas e humanas. Onde não tiver mais diálogo, não tem mais experiência humana. Tem experiências materiais, tem experiências tecnológicas, tem experiências artificiais, não mais humanas. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso por conta da nossa posição enquanto ser humano, enquanto adulto. Então eu vou pensar o seguinte: se nós adultos somos os responsáveis para lidar com isso, para gerenciar, para conduzir, é preciso ter a sensibilidade de que, enquanto adultos, nós precisamos ter aquele ponto de equilíbrio de saber que somos nós os adultos e somos nós quem tomamos decisões. É fundamental a gente conversar e, antes de tudo, informar. Você que tem filhos aí, adolescentes, pré-adolescentes ou até mesmo criança, se você tem dificuldade de passar coordenadas, de passar orientação, eu vou deixar aqui agora algumas dicas importantes para facilitar o seu dia a dia, enquanto pai, enquanto mãe. Primeira coisa que você tem que fazer é dar o exemplo. Primeira coisa. Você enquanto pai, você enquanto mãe, se você quer cobrar alguma coisa do seu filho, dê o exemplo. Se você quer cobrar que ele dorme cedo, durma também. Se você quer cobrar que ele não use muito telefone, que ele converse com as pessoas, faça isso também. Se você quer cobrar que ele se envolva em esportes, em eventos,
que não seja somente tecnológica, pois você se envolva também. Faça academia, saia com ele, pedale, converse, interage, vão jogar dominó, vão jogar baralho. O exemplo é um dos principais pilares para fazer com que os jovens façam adesão ao que você quer. Segundo ponto, você precisa instruir, orientar, ou seja, informar o que é que você quer. Você precisa informar os horários que você precisa que tenha em casa, você precisa informar as ações, as obrigações, as divisões de tarefas e tudo. Você precisa passar as coordenadas da vida. Você é quem é adulto e adulta. Se você não passar as informações, se você não instruir, o adolescente vai fazer o que achar que é certo. Não dá certo. Terceiro ponto, desculpe. Primeiro ponto foi dar o exemplo. O segundo ponto é informar antecipadamente. O terceiro ponto é você acompanhar de forma firme. Não tenha medo de impor as regras, você enquanto adulto. Não tenha. Porque é exatamente aquele que você impõe, aquele que você está dando exemplo, aquele que você está informando, que você vai conseguir que aconteça. Se você não impor, e aí quando eu falo impor, é você decidir de forma firme e segurar a decisão. É você dizer, filho, vamos dormir. E ele ficar relutando e você dizer, não, vamos dormir e realmente ir dormir. Não é você voltar atrás e ficar adulando ou ficar com medo dele não gostar de você. Se você aí, pai ou mãe, em algum momento já teve medo do seu filho não gostar de você porque você vai impor uma ordem, impor uma ação firme, não tenha medo não. Não pode ter medo porque não é necessário e isso nunca acontece. Um dos requisitos do amor é o respeito. Então, se o seu filho não lhe respeita, se o seu filho não teme quem é você, ele não vai lhe amar não, tá? Porque se você achar que ele só vai lhe amar se você agradar ele em tudo, após ele não vai lhe amar nunca. Ele vai apenas lhe explorar e ele vai ter você como sendo apenas uma fonte de produção material para o bem-estar dele, para a conveniência dele. Certo? 3 pontos, já falei. Vamos para o quarto. O quarto ponto, para você conseguir fazer com que o seu filho lhe obedeça e ele atenda seus comandos, é você entender que enquanto ele for jovem, você precisa repetir as instruções quantas vezes necessário. O filho não tem a maturidade que você tem para ouvir uma vez uma informação e já está fixado e entender tudo. Tem muitos filhos que você precisa ensinar várias vezes, fazer junto, repetir, reforçar. O aprendizado, a fixação, você precisa ser persistente no passar das instruções, no acompanhar, no fiscalizar. E se não fizer certo, aplicar alguma disciplina. Certo? Então a sua supervisão é fundamental. A sua ação enquanto adulto, o seu comando. Você é quem é o líder da casa, você é quem é o adulto, você é quem tem que tomar decisões e a outra pessoa não tem maturidade para escolher o que ele acha que quer. Vamos negociar para ficar o melhor possível. Nunca vai ser perfeito, mas se você tiver firme em você, essas clarezas. E agora eu vou dizer o quinto ponto, tá? Que é você ter naturalmente, tá, o bom senso e a postura de um adulto. Tá? Você precisa ter a atitude de um adulto, de quem resolve as situações, de quem é autônomo, de quem é líder. Não esqueça disso. Seja o exemplo, diga antes, ou seja, ensine o que você quer, tá? Fiscalize e acompanhe, seja firme nas instruções, repita quantas vezes e, por último, e não menos importante, seja uma referência, seja consciente, se comporte como adulto, tá? O pai chato é exatamente aquele que tem o filho mais educado, isso é um fato, Fátima. Aquele pai que é tido como besta, que é o pai bonzinho demais, geralmente esse pai ele tende a ter filhos que não são obedientes, que não são tão pontuais, que não são tão atenciosos, que não são tão organizados, né? O pai que é permissivo, ele tende a criar filhos que não são eficientes enquanto filhos. E aí é importante a gente ficar atento porque todos os riscos que a gente vive no dia a dia precisam ser prevenidos, antecipados. E no universo da internet, abram os olhos de forma muito eficiente, abram os ouvidos de forma muito eficiente. A tecnologia, a rede social é um universo gigante e você precisa fiscalizar isso na vida do seu filho. Ou você acompanha isso, ou ele possivelmente está envolvido ou participando de alguma coisa que não é para a idade dele ou que não é saudável para ele. Então,
Se você em algum momento, pai, mãe, adulto, já chegou a pensar que o seu filho, por estar na internet lá jogando Free Fire, ou jogando Roblox, ou no Minecraft, está seguro, você está sendo tolo. E infelizmente eu tenho que lhe dizer isso. Você está sendo tolo, ou como diz aqui o linguajar sertanejo, você está sendo besta. Porque uma criança e um adolescente não tem noção de maturidade e nem entendimento do que é seguro na internet. Tem muitas pessoas do outro lado se passando por criança e adolescente que não são. Estão lá apenas para explorá-los, assediá-los, agredi-los e gerar algum prejuízo nele. Então, fique atento, você enquanto pai, enquanto mãe, não confie. É um pé na frente e outro atrás. Fique com o pé sempre atrás. É um olho no peixe e outro no gato. Não durma no ponto, porque você corre o sério risco do seu filho estar envolvido com coisas muito delicadas e complicadas que envolvem a questão da rede social. A adolescência já é um processo difícil. É delicado ser adolescente. Ser adolescente é um processo difícil e que requer muito acompanhamento e supervisão. Por si só, já carece de direcionamento. E dentro da internet, pior ainda, já é 2 vezes complexo, porque a internet é um lugar extremamente perigoso para quem não sabe usar. Se nós adultos já temos várias ações desnecessárias, imagine para quem é adolescente. Ok? Ficamos combinados assim por hoje. Vamos colocar em prática. Seja um exemplo. Certo? Ensine antes o que você quer. Seja persistente para repetir o que você quer. Tá? Seja firme, não tenha medo de impor ordens. Se for preciso impor, imponha. E segura o pé como os outros. Bata o pé e segura mesmo. E em quinto ponto, você precisa se comportar como adulto. Porque se você não for um adulto seguro, você não vai conseguir manter esse jovem perto de você. Tá? É falar direto e baixo. Não precisa gritar, não precisa ser agressivo. Você precisa ser apenas firme e decidido. Não tenha medo de ser adulto, não. Não tenha medo de ser pai, nem tenha medo de ser mãe, não. Agora, seja um pai e uma mãe firme. É melhor ser um pai e mãe firme e duro nas decisões. Duro que eu me refiro é fazer, tomar decisão e cumprir, do que você ser um pai mole e depois, ou um pai besta e ficar depois tendo que pagar o preço de um filho envolvido com coisas erradas na internet, ou viciado num jogo, ou viciado em um determinado tipo de ação que é inadequado para a idade dele e para um contexto social. Ok? Vamos embora? 1h da tarde, segunda-feira, 16 de junho de 2025. Vamos encerrando por hoje aqui o nosso programa Consultório Emocional. Deixo para cada um de vocês uma calorosa saudação, um abraço. Que vocês tenham uma excelente semana. Que curtam bastante aí os festejos juninos com responsabilidade, com cautela. Só vão para as festas que couber os filhos de vocês, tá bom? Vocês que têm filhos aí pequenos. Se for para ir para uma festa e não couber seu filho, não vá não. Por quê? Porque você é pai e é mãe de família. Se não cabe seu filho lá, não vá não, que não é para você. Aí eu lhe digo, procure o seu lugar. Procure o seu lugar. Se você é pai, se você é mãe e tem filhos pequenos, só vá para as festas que couber ele. Porque se não couber, o seu canto é em casa com eles. Em vez de você deixá-los com outras pessoas, de certo modo, às vezes vulnerável, mal cuidados e não tendo a mesma delicadeza e paciência que vocês têm. Combinado? Vamos embora. Na direção é Flávia Gouveia, no comando na direção é Givaldo Carimbão e na sonoplastia é Leonardo Dionísio. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Preparem a fogueira que a semana que vem vai ser já nos preparativos da fogueira. Abraço, boa tarde. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Rádio Milênio FM.